Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja com vocês. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Nós vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: Se eu não vir a marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. A paz esteja com vocês. Vem aqui, Tomé. Coloque o dedo na minha ferida, Tomé.
coloque aqui o seu dedo. Tomé, estenda a sua mão e coloque aqui no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas homem de fé. Meu Senhor e meu Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Você acreditou porque viu, Tomé. Felizes aqueles que acreditarem sem terem visto. Me perdoa, Senhor. Perdoa. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês acreditem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. O evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 20, versículos 19 a 31, nos diz, e interessante começarmos a olhar a primeira frase do texto. No domingo passado nós ouvimos, na madrugada do primeiro dia, e hoje este trecho do evangelho começa assim, ao anoitecer daquele dia. Qual dia? Do primeiro dia. Veja que o domingo é um dia intenso de encontros com o Senhor. No domingo passado nós ouvimos que o túmulo estava vazio e que Maria Madalena, Simão Pedro e o discípulo que Jesus amava foram até o túmulo e encontraram aberto. Hoje, o Senhor vem ao encontro dos discípulos e as portas estão fechadas, onde eles se encontram. As portas do lugar onde se encontravam estavam fechadas, as portas estavam fechadas. E Jesus entra naquele lugar e diz a eles, a paz esteja convosco. Tendo dito isto, Jesus mostra a eles as mãos, o lado, feridos pelos pregos e pela lança. Esta imagem, queridos telespectadores, nos faz pensar um pouco. Jesus ressuscitado não é um espírito, não é um fantasma. Ele mesmo diz, mostrando-lhes as mãos traspassadas pelos pregos, o lado transpassado pela lança, Jesus se apresenta aos discípulos e faz algo fundamental para o início da igreja. Sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Imaginem a alegria e a satisfação dos discípulos
ao verem o Senhor. Diz o texto que eles ficaram muito contentes. Alguns discípulos não estavam naquele dia reunidos ali, e os outros disseram: nós vimos o Senhor, vimos, os nossos olhos viram o Senhor. Eles não dizem: nós sentimos que o Senhor estava conosco. Não, eles dizem: nós vimos o Senhor. Os nossos olhos viram aquele que foi pregado à cruz, ressuscitado. Um dos discípulos que não estava no local era Tomé. Quem é este Tomé? Um dos discípulos de Cristo? Um daqueles que seguiu Jesus pelos caminhos da Galileia, nas pregações, no convívio diário. Tomé talvez seja uma espécie de imagem que sintetiza a vida de tantas pessoas, de cada um de nós, que precisam ver com os olhos para crer. Os discípulos disseram a ele: nós vimos, mas ele não acreditou. E ele disse: se eu não tocar o lado, se eu não colocar o meu dedo nas feridas, eu não acreditarei. E vejam, queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, numa segunda vez, aparece aos discípulos e agora encontra Tomé. E diz a Tomé: venha, coloque aqui no meu lado a tua mão. Veja as feridas das minhas mãos. Sejas crédulo, tenha fé. É isso que o Senhor nos pede. Nós devemos acreditar, termos fé. E uma coisa importantíssima que aparece nesse trecho do Evangelho: o ensinamento da igreja nos transmite exatamente aquilo que foram os fatos, os acontecimentos. Nós recebemos, seja através dos textos escritos, seja através da tradição oral, nós recebemos este anúncio de que o Senhor está vivo, ressuscitado. Não sejamos como São Tomé. Nós já recebemos o anúncio. Acreditemos naquilo que a igreja nos transmite desde o princípio. Um outro aspecto, queridos irmãos e irmãs, que nos ajuda e nos fortalece na fé e na esperança, nós podemos observar nesse trecho do Evangelho. Jesus Cristo aparece uma segunda vez e outra vez diz aos discípulos: a paz esteja convosco. Que nós saibamos acolher esta palavra que Jesus nos transmite e nos envia para sermos também nós, nos dias de hoje, testemunhas da ressurreição.